Beleza. Tá, vamos lá. Tá. Isso aí é tu que fez agora. Não Tô vai... te imitando, né? Faltou fazer o... Pô. Faz Meu então. Deus, cara. Que foi? Tá no Tinder? Não. Tá, vai. É por causa do arroto que eu soltei. Ah, tá. Vai, pode começar. Cara, vocês queriam que eu soltasse agora ou durante o vídeo? Agora, melhor. Então eu tô reclamando do quê? Vai. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, é só nossa opinião. Hoje vamos falar da grande final da Copa do Mundo de 2026, com a Espanha se sagrando campeã pela segunda vez, né? Tinha sido 2010 a primeira vez, e agora, 16 anos depois, deu Espanha novamente. 1-0 em cima da Argentina. Vou passar para o Alemão, que ele tem uns comentários aí. Manolo também tem, mas primeiro é a vez do Alemão. Contigo, Alemão. Então, galera, falar aqui que apesar de ter sido apenas 1-0 para a Espanha nessa final contra a Argentina, foi basicamente um jogo de um time só. Por que eu estou falando isso? A Espanha, ela dominou o jogo do início ao fim, né? Eu até achei estranho como é que em 90 minutos, mais os acréscimos, não sei como é que a Espanha não conseguiu já definir o jogo, né? Acabou precisando de mais 30 minutos da prorrogação para fazer um único gol na Argentina. Eu tô aqui com umas estatísticas para vocês terem ideia. A Espanha fez incríveis 20 finalizações, 11 que foram no gol, né? E a Argentina finalizou apenas 3 vezes no jogo todo, com nenhum chute pro gol. A Argentina ela só foi finalizar basicamente na prorrogação, né? Durante os 90 minutos ela não finalizou no gol do Unai Simón. Ele basicamente ficou lá de boas, podia até tomar um café se ele quisesse durante o jogo. Enquanto o Dibu Martínez, o goleiro da Argentina, teve que fazer bastante defesa, né? Inclusive, uma outra estatística que eu vi, o Dibu Martínez, ele fez mais defesas nesse jogo da final do que o Unai Simón na Copa inteira, pra vocês terem ideia. E também porque além do próprio goleiro ser bom, a defesa da Espanha foi boa durante a Copa inteira, né? Ele deu umas bate-roupa, né? O queima-roupa, o Dibu Martínez, mas ele também foi essencial para que a Argentina pudesse ir para a prorrogação, né? Contra a Espanha. Enfim, aí outra estatística para vocês. A posse de bola é um número fascinante, porque a Espanha ficou com 68% contra 32% da Argentina. E os passes certos, 803 da Espanha contra 445 da Argentina. Vou passar aqui as escalações. Primeiro da Espanha. A Espanha, como eu já falei, estava com o goleiro Unai Simón. Lateral direito, Pedro. A zaga com Cubarsí e Laporte. E o lateral, Cucurella, que apesar de ser lateral esquerdo, ele foi bastante vezes pro ataque, deu para perceber isso bastante. É um lateral ala. No meio campo tivemos Rodri, Dani Olmo e Fabian Ruiz. E no ataque tivemos Lamine Yamal, Oyarzabal e Baena. Foi basicamente um 4-3-3 a escalação da Espanha. Enquanto na Argentina, que a escalação foi um 4-4-2, tivemos Dibu Martínez no gol, a linha de defesa com Montiel na lateral direita, a zaga com Christian Romero e Lisandro Martínez, e o lateral esquerdo, o Nicolas Tagliafico. No meio campo tivemos Rodrigo De Paul, Enzo Fernandes, que a gente já vai falar dele, né? Foi um dos personagens dessa final, McAllister e Nico Gonzalez. E aí no ataque, os dois homens da frente, Lionel Messi e Julián Álvares. E é isso, vou passar agora pro Manolo, né, para ele poder falar da opinião dele do jogo. Bom, como o Alemão falou, foi um jogo de uma seleção só, né? Basicamente a Espanha ela foi dominadora o jogo todo, basicamente. E que nem o Alemão falou, um dos personagens desse confronto foi o Enzo Fernandes. E ele fez um jogo bem abaixo do esperado, né? O Enzo Fernandes, que é um dos principais jogadores da Argentina. E, bom, ele recebeu um cartão amarelo por reclamação. E no final do jogo, no segundo tempo do jogo, do tempo normal, o Enzo Fernandes ele deu um calço. Fez o Cubarsí
ele já é um mortal e cair. Pô, eu pensei que até, pra falar a verdade, eu até pensei que o Kobashi tinha se machucado gravemente, porque foi basicamente um golpe de judô, né? Que o Enzo Foi um Fernandes. pisão, um golpe de judô, um pisão no pé Sim, do exatamente. Kobashi. E, tipo, um pisão no ar, né? Quando o Kobashi estava no ar. Então, bom, o segundo cartão amarelo foi muito claro. E falando mais da arbitragem, a arbitragem já cometeu pequenos erros, como, por exemplo, o primeiro gol, né, que a Espanha fez foi anulado. Foi o Nico Williams que fez. E eu não sei de onde houve falta no Otamendi. Eu acho que o Otamendi viu que o Nico Williams estava meio que foi fazer o pivô para girar e meio que não sei se nem eu não sei nem se chegou a pegar o pisão que o Nico Williams deu. Não Teoricamente. eu acho que não foi o Nico Williams, porque ele recebeu a bola. Acho que quem deu o suposto pisão. Foi o Ferran Torres. Não sei se foi o Ferran Torres ou se foi o Merino. Agora me fugiu da cabeça. Bom, foi um jogador e meio que tipo. Aí depois passou a bola pro Nico Williams, desculpa atrapalhar. Tranquilo. O Otamendi, ele meio que. Usou a experiência que ele tem. Malandragem, a famosa malandragem que é argentino, que os argentinos têm, né? O pessoal vai pensar que eu sou hater de Argentina. Catimba! Não, mas enfim. Mas basicamente foi isso que. Então eu achei muito mal anulado o gol. E nem pro VAR ele chamar pro juiz dar uma olhada e tal. Teoricamente foi o VAR que anulou, né? Mas o juiz podia ter dado uma olhada, né? Realmente nem foi no monitor do VAR dar uma olhada, né? Mas, enfim, marketing. Bom, no início do segundo tempo da prorrogação, finalmente saiu o gol da Espanha, o gol do título, onde o Nico Williams recebeu um cruzamento, amorteceu a jogada para o Ferran Torres, que chutou com raiva com a perna esquerda, fazendo o gol aí do título da Espanha. Ele até teve uma segunda chance de gol, né, mas foi legalmente anulado, devidamente anulado aí, né, então, enfim, acabou sendo 1-0 aí o Ferran Torres, o gol do cara do gol do título da Espanha. O segundo gol que foi feito, né, pelo Ferran Torres, ele até mandou a bola pro fundo do gol, né, batendo rasteiro no canto do goleiro, do Dibu Martins, só que ele foi anulado por impedimento, por muito pouco, né, por muito pouco ele estava na frente. Eu estava acompanhando um momento assim, o narrador falou que foi questão de ombro, assim, tava questão de ombro. Eu olhando pra TV até achei que não tava impedido, mas aí depois a gente olhando ali o replay que apareceu, ele tava um pouquinho à frente, questão de ombro, né? Sim, sim. Será que a gente pode considerar o Ferran Torres como um herói improvável? Sim, dá pra considerar o nosso bagre espanhol. O pessoal tava falando que ele era o herói, né? Nosso bagre espanhol foi o herói do título, né? Fazendo o gol da vitória na final. Pode falar, Manu. Não, é porque quando eu tava assistindo o jogo, eu comentei bem assim, ó, quando ele foi entrar, vai entrar esse ruim do cara. Esse ruim aí, daí a Espanha não vai fazer gol mesmo. Foi lá e fez. Eu esperava que o artilheiro da Espanha nessa Copa do Mundo não foi o Lamine Yamal, foi o tal do Oyarzabal, né? Ele fez bastante gols. Aí tem jogadores importantes como Rodri, Dani Olmo, tem Pedro, e aí saiu o gol justamente do Ferran Torres. O Rodri ganhou o melhor jogador da Copa, né? E a gente pode falar disso. Sim. Eu meio que não concordo com esse prêmio dele. Também não concordo o Rodri receber o prêmio de melhor jogador do torneio. Imagina, ele ganha a bola de ouro de novo injustamente porque recebe o prêmio de melhor jogador da Copa, né? Mas fazer o quê? Eu acho que eu, como fã do Cristiano Ronaldo, dou meu braço a torcer, eu acho que poderia ser o Messi, melhor jogador da Copa, mas o Messi também já recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa sem se merecer. Então, enfim. Eu acho que, para mim, na verdade, eu acho que devia ser o Mbappé, beleza, terminou em quarto. Mas essa questão de primeiro e segundo, eles levam muito em consideração esses prêmios. Para mim, o Rodri ele fez uma excelente Copa do Mundo.
Não estou contestando isso. Mas eu acho que teve outros jogadores que fizeram uma Copa melhor, no caso. O exemplo do Messi, e me desculpa, claro, teve os jogos da Argentina, teve essa polêmica de arbitragem, esses negócios, mas pô, o Messi carregou a seleção da Argentina mais de uma vez, numa segunda Copa que ele carrega, entendeu? Então, eu acredito que era ele ou o Mbappé, que Foi o artilheiro da Copa também, o Mbappé, né? Exatamente. É por isso que eu considero muito, entendeu? O Mbappé ser considerado, ser cogitado para ser o melhor jogador da Copa, entendeu? Sim, sim. Agora o Lamine Yamal teve uma atuação apagada na Copa aí, né? Tipo, Só fez um gol na Copa fez um inteira contra A Arábia a Saudita. Arábia Saudita. Ele até começou bem o jogo, né? Finalizou teve alguma chance, finalizou lá pro gol, para defesas do Dibu Martins, mas foi só isso, né? tudo bem que ele tava vindo de lesão, tava se recuperando jogo após jogo, né? Mas pelo que estavam falando antes da Copa aí, sei lá, eu achei que ele ia passar o carro, assim, tipo, nos jogos. Acho que ia marcar gol em todos os jogos, tipo o Messi, assim, sei lá. Eu também esperava mais do Lamine Yamal pelo que a mídia que ele tem em cima, entendeu? Sim, é bem isso. Muito pela mídia que ele tem em cima, porque, pô, o craque do Barcelona, o 10 do Sim. Barcelona, não sei o que, não sei o que. Tá certo, porque ele estava voltando de lesão, até que no jogo contra Cabo Verde, o Lamine Yamal não jogou. Ele não jogou o primeiro jogo da Copa, porque estava voltando de lesão. Mas a partir do segundo jogo e tal, ele voltou a jogar e tal, mas ele não fez uma atuação muito boa. Até mesmo contra Portugal, que foi um jogo difícil para a Espanha, ele passou muito apagado, entendeu? Então, enfim, a Espanha eu acho que ela não se destaca tanto individualmente. Tem jogadores bons individualmente, mas o coletivo dela é muito mais forte. Sim. Eu não, justamente por causa desse negócio aí da lesão dele, eu não esperava, eu discordo, eu não esperava que ele fizesse gol em todos os jogos da Copa, mas eu esperava que ele jogasse mais, né? Tanto é que, claro, teve início bom na final, só que depois sumiu. Tanto é que a galera tava fazendo brincadeiras com o nome dele, Lamine tá mal. Então. Mas. Não, Mas enfim, ainda assim é impressionante um cara, mais um jogador de 19 anos sendo campeão da Copa do Mundo, né? Tivemos a última vez o Mbappé em 2018, ganhando Copa do Mundo com 19, mas o Mbappé ele se destacou bastante. E ele já foi um dos caras daquela Copa. E aí o Lamine Yamal, campeão com 19 anos também, só que ficou devendo bastante na Copa do Mundo. Né? Mas enfim, teve esse negócio de lesão. Enfim, falando do Mbappé, né, já fazendo uma análise geral sobre a Copa, o Mbappé terminou como artilheiro da Copa do Mundo com incríveis 10 gols. Né? Não sei se também é o maior número de gols em uma edição de Copa do Mundo. Não, é 13 gols. 13 gols. Com o Pontranho lá da França. Tá. Obrigado aí por partilhar essa informação, Emanuel. E também o Mbappé, claro, ele vai disputar mais Copa do Mundo, mas ele ultrapassou o Messi, que foi a última Copa do Messi. O Messi tinha tornado o maior artilheiro da Copa do Mundo com 21 gols, e o Mbappé, ele ultrapassou o Messi agora na disputa de terceiro lugar com incríveis 22 gols. O que mais impressiona é que o Mbappé tem 22 gols em 22 jogos de Copa do Mundo, né? Basicamente um gol por jogo. Um gol por jogo. O Mbappé vai, na Copa de 2015, o Mbappé vai vir Aí com pra tudo. aumentar, né? O Mbappé ele vai fazer no final do ano 28 anos, ele ainda pode jogar mais uma ou duas Copas, dependendo de como ele vai estar jogando, mas enfim, o Mbappé meio que deu uma salvada aí nessa França, né? Ele e o Dembélé, porque a França que se esperava que fosse o campeão, né, pelo melhor time que tinha, acabou terminando em quarto lugar, né? Foi um jogão contra a Inglaterra, 6-4, né? A defesa da França eu acredito que um ponto da França não ser campeão foi por causa da defesa. Foi a mesma coisa que já vi, né? Que basicamente a França ela replicou o quadrado mágico, né? O quarteto mágico que o Brasil fez em 2006, né? No caso. E curiosamente, o Brasil não foi campeão em 2006. Sim. A França também não foi campeã em 2026.
6, né? Então, O quadrado mágico não necessariamente funciona. exatamente. Não adianta ter um quarteto de ataque bom se a defesa não ser, Não ser boa. Sim. Agora, pra em defesa, né? Voltando a falar da Espanha. Eu ia, ali. Você falar? Eu ia falar até Não, pra depois tu comentar sobre o jogo do terceiro lugar, Não. mas fala aí da defesa da Espanha. Não, porque foi surpreendente que a Espanha, em 8 jogos de Copa do Mundo, levou apenas um gol só, né? Então, tipo, a defesa da Espanha é muito boa, muito sólida. Assim. É a melhor defesa em Copas. Verdade. Imagina, só tomou levou um gol em 8 jogos. Todas as Copas só sofreu um gol. Só sofreu um gol, Antes, o recorde era da própria Espanha de 2010. Tinha sofrido só 2 gols. E tinha sido campeão também. Olha. Então, a gente pressupõe que para a seleção ser campeã, a defesa tem que ter uma base sólida, no caso. Até porque a defesa ganha jogo também, né? Exatamente. Aí. Mas, enfim. Não adianta colocar uns velhos que nem sabem correr. Direto para a seleção. Os caras cansados. Isso é verdade. Os caras cansados. Enfim, falando em Argentina, né, desse negócio aí de jogador envelhecido, me surpreendeu bastante a Argentina, que fez gol em todos os jogos da Copa, né? Quase todos, né? Só ontem que não fez, mas antes da final fez gol em todos os jogos. Surpreendeu a Argentina só ter feito finalização na prorrogação, né? A Argentina foi engolida pela Espanha, né? Nos 90 apagado, minutos, o jogo inteiro estava apagado, né? O Messi foi anulado, me surpreendeu muito esse jogo aí da Argentina na final. Né? Não foi a Argentina que jogou a Copa inteira. Realmente. Eu tô procurando o Messi até hoje. Porque ontem ele não estava no jogo. Não tá, realmente. Mas falando uma coisa que assistindo, não vou te falar, quando a Argentina ela sofre o gol da Espanha, uma coisa que eu percebi, e não só desse jogo, dos jogos anteriores, uma coisa que a gente até pode pensar no futuro da seleção brasileira, para a Copa de 2030, 2034. Aprender com a seleção argentina, que eles têm uma coisa que falta na seleção brasileira, que é garra. É bem isso. A gente tinha falado também isso nos últimos dias. A gente já comentou isso, mas é um bagulho, é um negócio que a gente tem que se inspirar, né? Pô, nossos irmãos aqui do lado, nossos rivais, né? A gente tem que se inspirar neles para tentar, porque eu acho que tem garra, tem vontade de jogar, não vai ganhar nunca, entendeu? Então, é isso que a Argentina demonstrou nesse mata-mata, né? Sim, verdade. É uma coisa até que criticaram bastante, que acho que os meus amigos aqui vão concordar, que a Argentina ficou atrás de 2 jogos, né? Contra o Egito e contra Inglaterra e buscou a virada, né? Eles não se bateram. Principalmente contra o Egito, que estava 2 gols atrás. Aí o que tinha essa garra. Aí uma coisa que criticaram bastante da seleção brasileira, que estavam perdendo para a Noruega e estavam meio que andando em campo, né? Sim. Meio que já estavam abatidos. Perdemos. Exatamente. Aí entra mais a questão do mental. Não, tipo, a seleção brasileira, eu sempre digo que sempre que a seleção toma um gol, é muito difícil ela ir atrás. Porque ela já fica batida com esse gol que ela tomou. Sendo que, tipo, se ela tomar os 30 minutos, tipo, beleza, contra o Japão foi diferente. Eles buscaram o jogo, né? Mas também, o Japão, ele se retrancou todo. Ele se fechou, né, no caso. Sim. Mas uma coisa que eu digo que falta na seleção brasileira é mental, para, tipo, não desanimar, e raça, né? Raça para ir tentar reverter uma coisa que a Argentina, a gente pode reclamar da seleção argentina, falar o que for, mas a Argentina, ela tem isso, né, no caso. Enfim, aí só para encerrar o negócio da final, antes da gente falar um pouco da disputa do terceiro lugar, depois do apito final, né, teve uma confusão, né, teve uma briga entre os jogadores espanhóis da Argentina. O que acontece? O Rodri, né, que foi eleito o melhor jogador da Copa, o Ferran Torres, ele ganhou o prêmio de melhor em campo na final por ter feito o gol da vitória. O Rodri, ele entrou em campo, né, para comemorar, e aí passou em frente ao lateral Molina, que entrou no segundo tempo do time da Argentina, e o Molina meio que deu um soco no estômago do Rodri. E aí o Rodri meio que foi tirar satisfação depois, e aí meio que se formou um bolinho ali de jogadores, né? É uma coisa ridícula, né? Aí foi lá o meu xará, Leandro Paredes, foi
querer bater em 2 jogadores da Espanha. Agora me lembro, eu Foi esqueci. o Gavi. O Gavi foi um deles, Um né? deles foi o Gavi. E aí derrubou até, empurrou, pegou no pescoço, empurrou um deles no chão e depois empurrou o próprio Gavi, né? Deu uma rasteira. É coisa ridícula que gente que não sabe perder, né? Tanto por parte do Molina quanto por parte do Paredes. Aí teve que os jogadores reserva da Espanha e o diretor e o assistente técnico, o ex-jogador Walter Samuel da Argentina, tem que separar o bolinho da confusão, né? Mas, pô, assim, tiveram garra, jogaram, né, a Copa inteira o time da Argentina, só que aí postura de mal perdedor, né? Querer ficar pô, causando confusão, querer socar o outro no estômago, querer jogar jogador no chão, porque não sabe perder. Essa confusão não aconteceu só no campo. Nas arquibancadas também teve confronto entre torcedores, né, tanto argentinos quanto espanhóis. E aqui no Brasil, as comunidades argentinas que tem pelo país, também aconteceu isso. A gente vê Rio de Janeiro, Búzios, aqui em Florianópolis mesmo, né? Balneário também, né? Balneário, então meio que, enfim. Como você vai perder? Tá acostumado a ganhar aí. Mas o que eu posso falar, tipo, pelo que eu vi, aparentemente, entre os jogadores não teve assim uma provocação. Ah, não, vai entrar para comemorar o título aí e começar a querer dar soco na boca do estômago. Já o negócio da torcida, das comunidades da Argentina aqui no Brasil foi por causa de provocação dos brasileiros, né? Pelo que eu vi, negócio assim de conclusão. Mas assim que é bom. E você Quem tá no esporte tem que saber provocar meio que a gente aqui, ó. Figueirense, havaiano. Eles se provocam o tempo todo. E a gente não sai na mão, bicho. Não sai na mão. Então, tipo, tem que saber provocação. Faz parte do esporte. Entendeu? O Marte às vezes dá uma provocada no Emanuel por causa do Palmeiras. Então faz parte do jogo, entendeu? Mas Marte, quer falar um pouco sobre o terceiro lugar? O jogo teve bastante gols. O melhor jogo. O melhor jogo, né? Da Copa do Mundo foi um jogo de disputa de terceiro lugar. Que eu achava que não ia dar em nada, tanto é que nem vi o jogo, aí foi o melhor jogo da Copa com 10 gols. No fim foi o contrário, né? Não foi só tu que achou que não ia dar em nada. Acho que ninguém achou que não ia dar em nada, né? Interessante. Porque o pessoal todo. Espanha e Argentina vai ser um jogão, né? Aí no fim, Inglaterra e França foi um jogão, com 10 gols. A França estava perdendo de 4-0 no primeiro tempo, né? Conseguiu chegar a 4-3, né? Quase empatou. A Inglaterra foi lá, teve um gol de pênalti, fez o 5º gol e depois mais o 6º, né? Enfim, jogo com 10 gols, loucura. Destaque pro Saka, né? 3 gols, né? O Saka ele fez o hat-trick, né? Ele fez 3 gols. E esqueceu de falar do 4º gol da França, né? O 4º gol da França saiu entre o 5º e o 6º gol da Inglaterra, mas... Enfim, foi o baita de um jogo, né? O Mbappé fez 2 gols aí que ele ultrapassou o Messi, né? Sim. Isso também se tornou o artilheiro da Copa do Mundo. Não sei por que foi o jogo com mais gols. Acho que as defesas não estavam nem aí, né? A França, que eu falei até pro Manolo quando ele questionou, a França estava basicamente com a zaga reserva, né? Apesar do goleiro ser o Mayan, que é o titular. Mas até mesmo a própria Inglaterra também escalou a maioria dos jogadores, maioria do time reserva, né? Então, pelo que eu vi uns comentários assim, tipo, eles não estavam muito ligando para essa disputa de terceiro lugar. Então, enfim, acho que meio que explica isso, né? Mas tipo, pô, tá jogando uma Copa do Mundo, né? Então, eles não deram a importância, né? E aí, tu querendo não apesar de ser uma disputa de terceiro lugar, é uma Copa do Mundo, né? Tu tem que entrar concentrado. Aí a França meio que fez 4 substituições só no intervalo, os caras devem ter tomado o esporro do Deschamps, e aí que entraram no jogo e diminuíram para 4-3, né? Mas aí a Inglaterra fez mais 2 gols. Foi loucura. E também tem muita gente que eu vi dizendo que essa disputa de terceiro lugar, na verdade, devia acabar, né? Já ouvi falar isso também. Porque não faz sentido os 2 times que perderam a semifinal disputar, sendo que eles não vão levar a sério, entendeu? Que nem foi sábado, não levaram a sério. Porque o terceiro lugar não, tipo, eu não sei qual que é a premiação da FIFA para terceiro lugar. A diferença, pelo que eu tava olhando, era de 2 milhões. Um recebe 29, terceiro e o quarto recebe 27,5 milhões. 22 milhões não é nada comparado com essas seleções grandes, entendeu?
Então, meio que muita gente reclama e diz que Que deveria teria que acabar. Recebe né? só medalha de bronze. Quem fala assim, macho? Não, tipo, não, só complementando o que o Manu disse, o pessoal fala que deveria acabar justamente por isso, assim, né? Não tem muita Mas importância. aí fica o questionamento, depois desse jogão aí com 10 gols, será que a FIFA vai realmente acabar com a disputa do terceiro lugar? Eu acho que não, né? Eu também acho que não, né? Mas é basicamente isso, né? E surpreende também, só para finalizar, a Inglaterra que... Tá certo que a França também vacilou, né? Mas surpreende a Inglaterra que fez o gol e se acovardou, se recuou contra a Argentina, marcar 6 gols contra a França, né? Foi loucura. Acordaram? É impressionante. O Tuchel acordou. Capaz de eliminar e querer eliminar o Brasil na próxima Copa do Mundo, nessa geração inglesa aí, e não conseguiram nem eliminar a Argentina. Pô, tá louco? Eu não duvido. Eu também não duvido de nada. Então é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixe sua curtida, seu comentário, sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Muito importante pra gente, né? Vocês aí se inscreverem no canal. Conta muito, tá certo? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu.